Tinha cheiro de bolo de laranja no ar quando tudo desmoronou. Era um domingo de março, daqueles domingos que começam com sol e terminam com tempestade, e eu estava de pé na cozinha da casa de Dona Amélia, ajudando a arrumar a mesa para o almoço de família. 13 pessoas sentadas ao redor daquela mesa comprida, de madeira escura que existia naquela casa desde antes de eu saber que a casa existia. 13 pares de olhos que em poucos minutos virariam para mim sem que ninguém movesse um músculo em minha defesa. Eu não sabia ainda o que estava prestes a acontecer, mas alguma coisa no ar cheirava diferente naquela manhã. Não era o bolo, era outra coisa. Aquele cheiro específico que a gente só aprende a nomear depois, quando olha para trás e tenta identificar o momento exato em que tudo mudou. O momento em que seria possível ter saído da sala, mas não se saiu porque ainda não se sabia que era necessário. Eu tinha colocado os pratos com cuidado, um por um, na posição exata que ela gostava, dobrado os guardanapos em triângulo perfeito, do jeito que ela me ensinou na primeira semana, depois do casamento, com aquele tom de professora que não espera ser questionada. Arrumado os copos do lado direito dos pratos, não do esquerdo, porque uma vez eu cometi esse erro e ela passou uma semana inteira relembrando na frente de todo mundo, com aquele sorriso de santa paciente que cansa a quem escuta. Eu tinha feito tudo certo, cada detalhe, cada posição, cada dobra. Eu tinha feito tudo certo, ou pelo menos acreditava que sim, porque com Dona Amélia a certeza nunca durava até o próximo domingo. Rafael estava na sala com o pai dele, seu Antônio, um homem de poucas palavras e olhar que pesava sem machucar, que nunca me tratou com crueldade, mas também nunca me defendeu quando precisei. Ele era daquele tipo de presença que existe nas famílias, como um móvel antigo que todo mundo respeita, mas ninguém realmente usa. Estava sempre ali, você sabia que tinha valor, mas na hora que importava, ficava parado no lugar. Os cunhados chegaram logo depois. Marcos com a namorada nova, aquela que ainda tinha o brilho específico de quem não sabe ainda onde entrou. E Juliana, a caçula, que me cumprimentou com um abraço rápido e sorriso cansado que carregava o peso de muitos domingos exatamente iguais a esse. Dona Amélia entrou na cozinha onde eu estava. Ouvi os passos dela antes de vê-la. Sempre ouvia. Tinha aprendido a reconhecer o ritmo daquelas sandálias de salto fino no piso de porcelanato, como quem aprende a reconhecer trovão antes da chuva. Passos curtos, rápidos, decididos, passos que diziam: eu mando aqui, sem precisar de nenhuma palavra, sem precisar de nenhum gesto, apenas pelo compasso de quem sabe que o chão pertence a ela. Ela parou atrás de mim, senti antes de ver, virei com o sorriso já pronto. Aquele sorriso que eu tinha ensaiado tanto, que tinha se tornado tão automático, que às vezes acordava com ele no rosto mesmo dormindo, como um reflexo condicionado que o corpo aprendera a montar antes que a consciência acordasse. Ela olhou para a mesa que eu tinha arrumado, olhou para mim, depois olhou de novo para a mesa com aquela expressão que eu conhecia tão bem. A expressão de quem procura defeito porque precisa encontrar um. Porque um ambiente sem falhas visíveis era um ambiente onde ela não tinha papel de corretora a exercer. E sem esse papel, ela não sabia muito bem o que fazer consigo mesma. Chegou mais perto. Pegou um dos copos de cristal que eu tinha polido naquela manhã. Virou lentamente contra a luz que entrava pela janela. Suspirou fundo, aquele suspiro longo e performático, perfeitamente calibrado para ser ouvido além da cozinha, de quem quer que todo mundo ao redor perceba que está sofrendo em silêncio enquanto resolve os problemas dos outros. Tem marca de dedo aqui, ela disse. A voz era baixa, mas não tão baixa, calculada para chegar até a sala. Isso eu só fui entender completamente depois, mas hoje tenho absoluta certeza disso. Peguei o copo das mãos dela sem hesitar. Limpei com o pano de prato que estava no meu ombro. Devolvi. Ela pegou de volta. Examinou de novo com atenção de joalheira, avaliando peça suspeita. Balançou a cabeça devagar, como se eu fosse uma criança que não consegue aprender uma lição simples, como se carregar o peso da minha incompetência fosse um fardo que ela aceitava com resignação de quem não tem outra opção. Foi então que todo mundo migrou para a cozinha ao mesmo tempo, como acontece inevitavelmente nessas famílias grandes. A sala esvazia e a cozinha enche, porque a cozinha é onde o calor está, onde a comida cheira, onde a vida de verdade acontece. E de repente havia gente em todo lugar. Seu Antônio encostado na geladeira com o copo de suco na mão, contemplativo. Marcos tentando pegar um pedaço de bolo antes da hora e sendo repreendido por um olhar.
A namorada nova dele com um sorriso cortês de quem ainda está aprendendo os rituais daquela família. E Juliana sentada no banco alto do balcão com o celular na mão, mas olhando por baixo dos cílios com aquela atenção de quem nunca está tão distraída quanto aparenta. E Rafael parado na entrada da cozinha, com um copo de suco na mão, me olhando com aquela expressão que eu conhecia. A expressão de alguém que percebe que algo está prestes a acontecer e que, ao mesmo tempo, já tomou a decisão de não intervir. Foi ali que Dona Amélia escolheu falar. Ela colocou o copo de cristal de volta na mesa, endireitou devagar o guardanapo que eu já tinha dobrado em triângulo perfeito, desfazendo meu trabalho com a delicadeza calculada de quem sabe exatamente o que está fazendo. Olhou para os filhos, para o marido, para a namorada nova do Marcos, que ainda não entendia nada, para cada rosto presente naquela cozinha, antes de voltar o olhar para mim. Havia uma performance naquele gesto, uma audiência reunida, e ela conhecia aquele palco como nenhuma outra pessoa. E então disse, com aquela voz doce de mel que escondia ácido no fundo, que eu precisava aprender que casa de família tem regras. Que as coisas eram feitas de um jeito naquela casa há muitos anos, desde antes de eu existir naquela família, e que o jeito como as coisas eram feitas não ia mudar por causa de preferências de quem chegou depois. Que quem entrava naquela família precisava de permissão para se sentir parte dela. Ouvi cada palavra, continuei ouvindo, e então veio a frase, dita com calma perfeita, com sorriso aberto, com os olhos brilhando de um prazer que ela nem tentou disfarçar, porque para quem tem audiência, o prazer precisa ser visto para ter o efeito pretendido. Você não tem lugar nessa família sem minha permissão. O silêncio depois dessa frase tinha textura. Era grosso, pesado, quente, o tipo de silêncio que cola na pele e não sai, que permanece horas depois, que você ainda consegue sentir no corpo antes de dormir. 13 pares de olhos naquela cozinha iluminada pelo sol de março, nenhum se movendo na minha direção, nenhuma voz. Abaixei a cabeça e disse, com a voz mais calma que consegui encontrar dentro do caos que gritava no meu peito naquele segundo, a palavra mais pequena e ao mesmo tempo mais pesada que já disse na vida. Entendido. Ela sorriu, e eu vi aquele sorriso com uma clareza que nunca tinha tido antes. Como se de repente todos os véus tivessem caído ao mesmo tempo, como se todos os meses de tentar ver bem e acreditar bem e interpretar com boa vontade tivessem se dissolvido num segundo, e o que restasse fosse apenas o que sempre esteve ali, nítido e simples, um sorriso de vitória. O sorriso de quem acabou de fincar uma bandeira em território que acredita ter conquistado para sempre. O sorriso de quem pensa que ganhou e que nem imagina que ganhar pode ser o começo do fim. Continuei arrumando a mesa. Coloquei o último garfo no lugar certo. Ajeitei a última faca. Minha mão não tremeu. Meu rosto não revelou nada. Absolutamente nada, porque eu tinha aprendido em 2 anos de treinamento involuntário a manter o rosto quieto enquanto o interior ardia. Mas por dentro, alguma coisa que tinha estado dormindo por muito tempo acordou naquele segundo, e acordou completamente diferente. Mas antes de continuar, quero te fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Aquele almoço durou 3 horas. 3 horas em que eu servi, sorri, levantei para buscar mais pão, mais arroz, mais qualquer coisa que alguém pedisse ou que eu percebesse que faltava antes que alguém pedisse, porque antecipar era uma habilidade que eu tinha desenvolvido com perfeição ao longo do tempo para diminuir as oportunidades de crítica. 3 horas em que Dona Amélia presidiu a mesa como rainha, preside um reino, falando sobre os filhos com orgulho de mãe que nunca cansa, sobre as memórias da família com nostalgia cuidadosamente cultivada, sobre os planos futuros com a autoridade absoluta de quem nunca teve sua autoridade questionada por ninguém. 3 horas em que ninguém mencionou o que tinha acontecido na cozinha. 3 horas em que aquelas palavras ficaram suspensas no ar acima da mesa, como fumaça que só eu ainda conseguia ver. Esse era o padrão. Sempre tinha sido assim naquela casa. Algo cruel era dito. O silêncio coletivo o absorvia. A vida continuava, e a crueldade ficava suspensa no ar como fumaça de cigarro em sala fechada. Invisível para quem já estava acostumado e respirava aquele ar sem perceber.
sufocante para quem ainda notava, para quem ainda tentava identificar o cheiro específico daquela sala e sabia que não era normal, mas não sabia como nomear para os outros. Eu ainda notava, mas tinha aprendido a respirar raso para não tossir na frente de todo mundo. Na hora da sobremesa, enquanto Dona Amélia servia as fatias de bolo com aquela generosidade performática que ela reservava especialmente para quando tinha audiência suficiente para testemunhá-la, eu a observei de um ângulo diferente. Não com mágoa, não com raiva, com algo que eu levaria ainda algum tempo para nomear corretamente, mas que naquele momento era a coisa mais limpa que eu tinha sentido em muito tempo. Era observação, pura, fria, estratégica. Ela riu de um comentário que o Marcos fez sobre alguma coisa que tinha acontecido no trabalho. A risada dela era bonita, porque tudo nela era esteticamente cuidado com atenção de artesã. Os cabelos brancos perfeitamente penteados num coque que nunca despenteava. O batom cor de vinho, que combinava exatamente com a blusa de seda cor de creme. As unhas compridas e esmaltadas de vermelho discreto, sem uma lasca. Os brincos de pérola que ela usava todo domingo sem exceção. Todo domingo nos últimos 2 anos que eu a conhecia, como se fossem uma peça indispensável de uma armadura que ela precisava vestir antes de enfrentar o mundo. Dona Amélia era uma mulher que se preocupava profundamente com a imagem que projetava, com o que os outros viam quando a olhavam, com o que os outros pensavam quando saíam de perto dela, com o que os outros diriam quando fossem embora daquela mesa. E foi exatamente isso que eu comecei a pensar naquele momento, enquanto minha mão segurava o garfo e minha boca mastigava bolo de laranja sem sentir o sabor, enquanto meus olhos seguiam os movimentos dela com uma atenção que eu não tinha permitido a mim mesma ter antes. Imagem. Tudo que ela tinha construído era imagem. Rafael me alcançou um guardanapo sem olhar para mim. Gesto pequeno, automático, completamente desatento. Peguei o guardanapo e me perguntei quantas vezes ele tinha me visto dobrar sob o peso da mãe dele sem sequer estender a mão na minha direção. Não por crueldade, Rafael, por ausência, por aquela cegueira conveniente de quem prefere não ver para não ter que agir, para não ter que escolher, para não ter que ser o filho que questiona a mãe e enfrenta as consequências desse questionamento. Naquela tarde, quando os familiares foram embora e ficamos sozinhos no quarto arrumando as coisas em silêncio, ele me perguntou se eu estava bem. Tinha aquele olhar culpado que eu conhecia como conheço o próprio nome. Aquele olhar que reconhecia a injustiça sem ter a coragem de nomeá-la em voz alta, de dizê-la como era, de colocar palavras diretas em cima de algo que ele preferia deixar no nevoeiro da ambiguidade. Estou bem, eu disse. Era mentira. Mas também era uma verdade de algum ângulo que eu ainda não conseguia enxergar claramente, porque bem era uma palavra pequena demais para o que eu sentia. O que eu sentia era mais antigo, mais fundo, mais complicado do que bem ou mal, do que feliz ou triste, do que certo ou errado. O que eu sentia tinha raízes mais longas do que aquele domingo. O que eu sentia era decisão. Ele foi tomar banho. Eu fiquei sentada na beira da cama, olhando pela janela do quarto que dava para o jardim de Dona Amélia. As rosas brancas que ela cultivava com atenção de jardineira profissional capturavam o último sol da tarde com uma beleza quase irritante. Eram flores perfeitas, sem uma pétala fora do lugar, sem uma folha amarelada, sem uma imperfeição que se pudesse apontar. Ela sabia cuidar de flores. O problema era que não sabia cuidar de pessoas, ou então sabia muito bem como cuidar delas da forma errada e havia escolhido continuar sabendo. A noite foi chegando devagar, cor de roxo escuro e cinza de tempestade que não chegou, e Rafael dormiu cedo como sempre fazia depois dos almoços de família, aquele sono pesado e imediato de quem gastou toda a energia da semana, fingindo que tudo estava bem e finalmente pode largar o peso. Eu fiquei olhando para o teto por um tempo que não sei medir com precisão. Ouvi a respiração dele ficar regular e funda. Ouvi o jardim lá fora no silêncio da noite. Ouvi o silêncio entre nós dois que tinha crescido nos últimos meses sem que nenhum de nós tivesse coragem de admitir que estava crescendo. Me levantei. Eram quase 2 da manhã quando sentei à mesa da cozinha descalça, sem acender a luz do corredor para não acordar ninguém. Só a luz pequena acima da pia, aquela luz amarela de madrugada que faz tudo parecer mais íntimo e mais sério ao mesmo tempo. Coloquei na mesa
o meu caderno de capa verde, aquele caderno que eu usava para anotar receitas e listas de compras, que tinha acompanhado minha vida nos últimos 2 anos como companheiro silencioso das coisas cotidianas. Abri numa página em branco, peguei a caneta e comecei a escrever tudo o que tinha estado esperando para ser escrito. Para entender o que eu escrevi naquela madrugada, você precisa entender como tudo começou. Precisa entender como eu cheguei aquele domingo de março, aquela cozinha com cheiro de bolo, aquela frase que rasgou o que ainda restava de um véu que eu tinha insistido em manter diante dos olhos por tempo demais, com uma teimosia específica de quem sabe que se tirar o véu vai ter que encarar o que está embaixo e ainda não se sente pronta para isso. Conheci Rafael numa tarde de outubro, num café pequeno perto do trabalho onde eu costumava passar as tardes de sexta antes de ir para casa. Ele estava sentado na mesa ao lado, tentando consertar o próprio notebook com aquela cara de concentração tensa que os homens fazem quando não querem admitir que precisam de ajuda, que testam a mesma tecla 3 vezes esperando resultado diferente. Eu entendo de computador. Havia aprendido sozinha, por necessidade e depois por prazer. Perguntei se queria uma ajuda. Ele disse que sim, com um sorriso que não escondia o alívio. E a forma como esse sorriso aconteceu, rápido e genuíno e sem vaidade, me disse alguma coisa sobre quem ele era. Eram 4 da tarde quando nos sentamos juntos naquela mesa. Eram 8 da noite, quando finalmente olhamos para o relógio com aquela surpresa de quem perdeu o tempo sem perceber porque estava ocupado demais com algo bom. Rafael era gentil de um jeito que não era performance. Era curioso com a curiosidade de quem realmente quer entender, não apenas parecer inteligente. Lia muito e gostava de ouvir mais do que de falar, o que era raro o suficiente para me pegar de surpresa. Tinha uma qualidade que eu demorei para nomear, mas que era, simplesmente, presença. Quando ele estava comigo, eu sentia que existia de um jeito mais completo, que as coisas que eu dizia importavam para alguém, que o espaço que eu ocupava no mundo tinha valor além do que eu sozinha era capaz de lhe atribuir. 3 meses depois daquele café, ele disse que queria me apresentar à família. Senti um frio no estômago que tentei ignorar, mas senti. A casa de Dona Amélia era grande, bem mobiliada, com aquele cheiro específico de casa cuidada que vem de limpeza constante e flores frescas trocadas toda semana e velas acesas nos lugares certos. Ela veio me receber na porta com os braços abertos e um sorriso luminoso que iluminou toda a entrada da casa, o tipo de sorriso que você só vê em fotos de revistas ou em pessoas que treinaram muito para fazê-lo parecer espontâneo. Que linda! Ela disse. Rafael, ela é linda. Me abraçou. O abraço era firme, caloroso e na aparência genuíno de um jeito que eu não tinha instrumentos naquele momento para questionar. Passou a tarde inteira me mostrando fotos da família, me contando histórias do Rafael menino com aquele orgulho demorado de mãe que nunca cansa do próprio filho. Me ofereceu 3 tipos de bolo e não aceitou nenhuma das minhas recusas educadas. Me perguntou sobre a minha família, meu trabalho, meus planos para o futuro. Ouvia com atenção de quem realmente quer saber, balançando a cabeça nos momentos certos, fazendo as perguntas certas na hora certa, como se tivesse estudado a entrevista com antecedência. Voltei para casa com uma sensação estranha que não conseguia identificar. Não era desconforto exatamente, era algo mais sutil, mais difícil de segurar. Aquela sensação de quando você assiste a uma apresentação muito bem ensaiada e não consegue identificar onde está o truque, mas sabe, com aquela certeza que mora abaixo das palavras, que o truque existe em algum lugar e está bem escondido. Minha amiga Cláudia me perguntou como tinha sido. Maravilhoso, eu disse. Ela é adorável. Cláudia me olhou de um jeito que hoje eu sei exatamente o que significava. Hoje eu conseguiria ler aquele olhar com precisão. Mas na época eu preferi não ver, porque não ver era mais fácil. E eu estava começando a gostar muito do Rafael, e a ideia de complicar aquele começo me parecia desnecessária. O segundo encontro aconteceu 3 semanas depois, num jantar de aniversário de seu Antônio. Mais família, primos, tios, vizinhos antigos que tratavam a casa de Dona Amélia como extensão natural da própria casa e chegavam sem cerimônia. Foi nesse jantar que eu conheci o outro lado da moeda. Estava ajudando a servir quando ouvi Dona Amélia comentando com uma prima, a voz baixa, mas perfeitamente calculada para ser ouvida por quem estivesse a 2 metros de distância, que Rafael tinha namorado uma moça antes de mim, Camila.
professora, bem formada, família tradicional da cidade que todos conheciam e admiravam. Uma moça de família, ela disse, com aquela ênfase específica em cada palavra que não precisava de explicação, mas que deixava absolutamente claro o que estava sendo dito por baixo do que estava sendo dito. Engoli, continuei servindo, mas a semente tinha sido plantada com cuidado de jardineira. Nos meses seguintes, o nome de Camila apareceu em conversas com uma frequência que só eu percebia, porque só eu estava prestando atenção naquele padrão específico, nunca diretamente. Sempre de passagem, sempre com aquela leveza ensaiada de quem menciona algo sem nenhuma intenção. Ai, a Camila fazia um bolo que o Rafael adorava. Ele até pediu a receita uma vez. Você sabe fazer esse tipo de bolo? Ou então, dito ao acaso numa tarde de domingo, você viu que a Camila está trabalhando num projeto incrível? Vi no LinkedIn uma realização e tanto para uma mulher da idade dela. Ou ainda, dito com um suspiro nostálgico que ela usava como instrumento de precisão. Que pena que o Rafael e a Camila não deram certo. Eram um casal tão bonito de ver. Cada menção era uma agulha pequena. Nenhuma sozinha sangrava o suficiente para justificar uma reação. Mas juntas, ao longo do tempo, aplicadas com regularidade e consistência, elas foram fazendo um buraco onde antes havia firmeza. Rafael nunca percebia, ou fingia não perceber, e naquela época eu ainda não tinha instrumentos para distinguir uma coisa da outra. Quando me casei com Rafael, 6 meses depois daquele jantar de aniversário, acreditei com toda a sinceridade disponível em mim que as coisas iam mudar. Que o casamento criaria uma nova dinâmica, que Dona Amélia reconheceria que eu era agora parte oficial da família e ajustaria a postura, que o amor que ela tinha pelo filho se estenderia naturalmente para mim, que era a pessoa que ele tinha escolhido para construir a vida. Fui ingênua de um jeito que hoje me faz sorrir com uma tristeza gentil, sem julgamento de mim mesma, porque ingenuidade não é burrice, é esperança, e esperança é uma das coisas mais humanas que existem. A casa onde fomos morar era alugada, num bairro tranquilo de ruas arborizadas, com 2 quartos e uma cozinha de janela larga que adorei desde o primeiro dia que entrei nela. Passei semanas organizando cada detalhe daquele espaço com o cuidado de quem está construindo um lar de propósito, não apenas um lugar para guardar coisas. Comprei plantas que encheram o peitoril da janela de verde. Escolhi almofadas com cores que me faziam sentir alegre quando entrava. Pendurei quadros que tinham significado, que me diziam alguma coisa quando os olhava. Fiz daquele espaço uma extensão de quem eu era, com toda a intenção e o carinho que eu tinha para oferecer. Na primeira visita de Dona Amélia, ela foi de cômodo em cômodo, com aquele olhar de vistoria silenciosa que eu logo aprenderia a reconhecer. Parou na cozinha. Ficou olhando para as plantas no peitoril, para os potes de tempero que eu tinha organizado por tamanho e frequência de uso, para o quadro pequeno que eu tinha pendurado na parede com uma frase que eu amava e que me lembrava de quem eu queria ser. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a voz suave e gentil de quem está oferecendo um favor especial, que Rafael tinha falado que eu queria reformar a cozinha, que ela poderia me ajudar a escolher os azulejos se eu quisesse, que conhecia uma loja ótima com preços muito bons. Eu nunca tinha dito que queria reformar a cozinha. Rafael nunca tinha mencionado nada disso para ela. Mas, de repente, existia um projeto que eu nunca planejei, uma decisão que eu nunca tomei. E Dona Amélia já estava posicionada no centro dele como arquiteta-chefe de algo que deveria ser meu. Rafael concordou animado. Que ótimo, mãe! Ela vai adorar ver as opções. Engoli, sorri. Disse que seria ótimo. A cozinha foi reformada 3 meses depois, com os azulejos que Dona Amélia escolheu numa tarde em que eu trabalhava e não pude ir junto. Brancos com detalhes azuis em padrão de azulejo português. Bonitos, objetivamente, mas não eram os meus. Nunca foram. E toda manhã, quando eu entrava naquela cozinha e olhava para aqueles azulejos, eu sentia algo pequeno e persistente que não conseguia nomear, mas que era, na verdade, o silêncio de quem já não decide sobre o próprio espaço. Era assim que funcionava. Não com grito, não com agressões que qualquer testemunha pudesse identificar claramente e nomear sem hesitar. Era com gestos suaves que redefiniam fronteiras, sem que ninguém pudesse apontar o exato momento da redefinição. Com comentários gentis que deslocavam minha autoridade dentro da minha própria casa de um ângulo que eu não conseguia defender sem parecer exagerada.
com a presença constante e bem intencionada que tornava cada vez mais difícil distinguir onde terminava o espaço dela e começava o meu. Quando preparei um jantar especial para o aniversário do Rafael, ela chegou na tarde com pratos prontos porque sabia que eu ia estar cansada e queria ajudar, não é amor. Quando decoramos a sala de estar juntos, Rafael e eu, uma tarde de sábado que eu tinha esperado com antecedência, como se fosse um presente para mim mesma, ela veio visitar na semana seguinte e trouxe um quadro grande que tinha comprado porque combina perfeitamente aqui, não acha? E pendurou ele na parede principal onde eu tinha colocado o meu. Quando eu e Rafael decidimos passar o Natal na minha família pelo primeiro ano de casados, ela passou uma semana inteira ligando para ele com diferentes versões da mesma mensagem. Que ia ser o primeiro Natal sem ele, que ela já estava ficando velha, que o médico tinha dito que ela precisava evitar estresse, que a pressão tinha subido. Passamos o Natal com a família dele. Liguei para minha mãe na noite de Natal do banheiro do apartamento, sentada no chão com as costas na banheira, com a voz mais baixa que consegui manter, sentindo uma vergonha que não tinha palavras suficientes para se explicar. Mas o que foi pior do que qualquer episódio isolado foi a erosão. É difícil de explicar isso para quem não passou por isso. A erosão não acontece de repente, num único evento dramático que você possa apontar como o momento. Não tem um segundo específico onde você pode dizer, aqui, foi exatamente aqui que eu deixei de ser quem eu era. É gradual como a maré. É lenta como o envelhecimento. É uma série de pequenas capitulações que parecem razoáveis quando separadas, que qualquer pessoa de fora defenderia como compromisso, como flexibilidade, como maturidade em relacionamento, mas que juntas, vistas de longe com os olhos certos, formam um padrão inconfundível. E um dia você olha para o espelho com luz natural, sem pressa, e não reconhece completamente a pessoa que devolve o olhar. Eu tinha deixado de decorar a casa do meu jeito para evitar o desconforto silencioso que vinha depois. Tinha deixado de fazer planos para os fins de semana sem antes verificar mentalmente a agenda familiar e calcular as consequências. Tinha deixado de contar à minha mãe o que estava acontecendo porque estava envergonhada demais para admitir. Porque colocar as coisas em palavras para outra pessoa as tornava mais reais, e eu ainda não queria que fossem reais. Tinha deixado de discordar de Dona Amélia em público, porque cada vez que tentei, mesmo com suavidade, ela ficava com aquela expressão de mártir ferido que durava dias, que infectava o clima da casa, que deixava o Rafael preso num impasse impossível de resolver e que terminava sempre com ele me pedindo, com aquele olhar cansado, que eu tentasse entender a mãe dele. Tinha me tornado menor, gradualmente, imperceptivelmente, metodicamente. E o pior não era que ela tinha feito isso. O pior era que eu tinha permitido. Essa foi a parte mais difícil de aceitar quando a clareza finalmente chegou. Não apenas que ela fazia aquilo, mas que eu tinha aberto a porta, deixado entrar sem questionar as credenciais e depois esquecido de fechar porque estava ocupada demais, tentando me adaptar a uma presença que já havia entrado para ficar. O ponto de virada real não foi a frase daquele domingo de março. A frase daquele domingo foi a última peça de um quebra-cabeça que já estava quase completo. O ponto de virada verdadeiro tinha acontecido 6 semanas antes, numa madrugada que começou com febre e terminou com clareza. Eu estava sozinha em casa porque Rafael tinha viajado para uma semana de trabalho. Uma febre alta, daquelas que curvam a gente, que fazem o mundo parecer levemente torto, que deixam o corpo pesado e o pensamento lento como mel no inverno. Me levantei de madrugada para buscar um copo d'água e me apoiei na parede do corredor por um momento, tentando reunir forças para chegar até a cozinha. Foi quando vi a luz da cozinha acesa. E quando entrei, encontrei Dona Amélia sentada à minha mesa. Ela tinha cópia da chave do apartamento. Rafael tinha dado logo depois do casamento, sem me perguntar, porque era a mãe dele e ela poderia precisar de entrar em emergência, não precisava fazer drama disso. Ela usava raramente, sempre com aviso prévio, sempre com razão boa e visível. Mas naquela noite, ela tinha ligado para o Rafael, que me ligou para dizer que a mãe estava preocupada com a febre e queria passar para ver se eu estava bem. E eu tinha dito que não era necessário, que eu estava bem,
que só precisava dormir. Mas ela foi mesmo assim. Estava sentada à minha mesa com um pote de sopa na frente, esperando tranquilamente que eu acordasse como se estivesse na própria casa. Quando me viu aparecer cambaleante no corredor segurando a parede, se levantou com aquela expressão de cuidado genuíno que ela construía com perfeição técnica, a expressão que eu via nos outros sendo recebida como amor incondicional. "Vim te ajudar", ela disse. "Você sabe que sempre pode contar comigo." Me sentei. Tomei a sopa porque não tinha energia para recusar. Deixei ela falar sobre como o Rafael precisava de uma mulher forte ao lado, sobre como as mães percebem quando os filhos estão bem amparados ou não, sobre como ela só queria o bem de todo mundo e que eu não precisava me sentir mal em aceitar ajuda, porque pedir ajuda não era fraqueza. A voz era suave. As palavras eram gentis. O chá que ela tinha preparado estava quente, mas havia algo embaixo de cada palavra que não era gentil. E de repente, com a febre ainda alta e a cabeça ainda pesada, com aquela lucidez específica que a febre às vezes traz como efeito colateral imprevisto, entendi o que estava ouvindo. Não era cuidado, era inventário. Ela estava ali para me ver fraca, para confirmar alguma coisa que precisava confirmar sobre mim, sobre minha capacidade, sobre o lugar que eu ocupava naquela família, para catalogar as minhas fragilidades com a metodologia de quem vai precisar usar essa informação mais tarde. Fiquei com os olhos baixos, a colher na mão e pensei, ainda com o calor da febre no rosto, que eu tinha visto esse padrão descrito em algum lugar, em algo que tinha lido, que tinha ouvido num podcast, que tinha reconhecido de longe, sem jamais imaginar que seria relevante para minha própria vida. Era uma dinâmica que tinha nome, que tinha método, que tinha lógica interna consistente. Naquela noite, depois que ela foi embora, abri o computador com febre de quase 40 graus e passei horas lendo sobre manipulação emocional em dinâmicas familiares, sobre gaslighting, sobre triangulação, sobre os mecanismos que certas pessoas usam para manter controle sobre quem está ao redor sem que ninguém de fora consiga ver a estrutura por baixo do comportamento cotidiano. Cada parágrafo era um espelho que me devolvia a própria vida. Não me deixei chorar naquela noite. Chorar viria depois, no momento certo, com a privacidade que merecia. Naquele momento só havia reconhecimento, a frieza específica de quem finalmente recebe o diagnóstico depois de anos com sintomas inexplicados que ninguém acreditava serem reais, nem ela mesma. Fechei o computador, me deitei na cama ainda com febre. Fiquei olhando para o teto na escuridão do quarto quieto e pensei, pela primeira vez sem medo de pensar, que aquilo precisava terminar. Não eu e Rafael. Ainda não sabia essa parte, mas aquilo, aquele padrão, aquela dinâmica, aquela versão de mim que engolia e sorria e ia ficando menor a cada domingo como se encolher fosse uma habilidade que eu estava aperfeiçoando. Essa versão precisava terminar. E nas 6 semanas seguintes, eu passei observando o mundo ao redor com olhos completamente novos. Tem uma qualidade específica na observação de quem já sabe o que procura. Não é curiosidade. Não é a atenção difusa de quem olha em volta esperando encontrar qualquer coisa. É atenção cirúrgica, direcionada, que elimina o ruído e foca no sinal. Você começa a notar coisas que antes passavam em branco porque sua mente estava ocupada demais, tentando sobreviver ao momento presente para ter espaço de catalogar padrões mais amplos. Comecei pelo caderno verde. Aquele caderno de receitas e listas de compras se tornou outra coisa completamente naquelas 6 semanas. Eu anotava tudo. Não com dramatismo, não com a raiva de quem está construindo um processo por ressentimento, com a precisão de quem está documentando para entender, para ter clareza, para ter algo sólido onde apoiar a percepção quando a percepção começasse a ser questionada. Data, o que foi dito, quem estava presente, como foi dito, com qual tom, em qual contexto, o que aconteceu depois. A primeira anotação foi pequena, 14 de fevereiro, domingo. Dona Amélia comentou na frente do Marcos e da Juliana que eu tinha deixado o bolo queimar no Natal. O bolo que ela mesma tinha trazido pronto daquela vez, sem ser pedida, porque sabia que eu ia estar ocupada. O bolo que eu nunca fiz e que, portanto, nunca pude queimar. Pequeno demais para justificar uma briga. Grande demais para ser descuido de memória. Fui anotando as comparações com Camila, com datas e contextos específicos. A tarde em que Dona Amélia reorganizou meu armário de roupas enquanto eu estava no trabalho, porque quis dar uma organizada, o Rafael tinha dado a chave.
A conversa que chegou até mim pelo Marcos, que achou engraçado repetir, que Dona Amélia tinha comentado com um primo que eu e Rafael estavam tendo dificuldades por causa de diferenças de criação, que certas mulheres não foram criadas para cuidar de uma família da forma que a família precisava. O Natal no banheiro com a voz baixa ligando para a minha mãe. A cozinha de azulejo branco e azul que não era minha, página por página. O caderno verde foi se enchendo com a arqueologia de uma relação que eu tinha tentado por tempo demais enxergar com a boa vontade que ela não merecia. Mas foi na segunda semana de observação que descobri algo que não esperava encontrar. Seu Antônio tinha o hábito de conversar comigo quando estávamos sem audiência, o que era raro naquela casa onde sempre havia alguém. Era um homem discreto, de frases curtas e precisas, que nunca tinha me maltratado, mas também nunca tinha se posicionado. Certa tarde, eu estava na cozinha da casa deles com ele, enquanto todos os outros estavam no jardim, vendo os netos brincarem, e ele me perguntou de forma direta, com aquela franqueza de homem que não aprecia rodeios, se eu e o Rafael estavam bem com as finanças, se o dinheiro que ele mandava todo mês estava chegando certinho. Parei com a xícara na mão. Todo mês, ele disse, há 2 anos, desde o casamento, um valor fixo para ajudar com as despesas do começo. Eu nunca tinha visto esse dinheiro. Rafael nunca tinha mencionado um repasse mensal fixo. Quando perguntei ao Rafael de forma casual alguns dias depois, usando o tom leve de quem está conversando sobre orçamento doméstico qualquer, ele disse que o pai às vezes mandava alguma coisa, mas de forma irregular, valores pequenos e esporádicos, nada que dava para incluir no planejamento. Mas seu Antônio tinha dito todo mês, com valor fixo. Há 2 anos. Plantei aquela pergunta no caderno e fui regar com paciência. Nas semanas seguintes, com a paciência de quem tem objetivo claro e sabe que pressa estraga resultado, fui reconstruindo o caminho do dinheiro. Conversei com seu Antônio de novo, em momentos separados, com perguntas que não levantassem suspeita. Ele era um homem transparente. Me disse os valores com precisão. Me disse as datas aproximadas das transferências. E me disse para qual conta bancária enviava. A conta era de Dona Amélia. Precisei sentar quando entendi isso completamente. Fiquei olhando pela janela da cozinha por um tempo longo com aquela xícara de café esquecida na mão, o café esfriando sem que eu percebesse. O dinheiro que seu Antônio enviava aos filhos passava pela conta da mulher. Ela era a intermediária declarada de todos os repasses familiares, aquela que distribuía, que gerenciava, que sabia de tudo antes de todos. E para o Rafael especificamente, segundo o que seu Antônio me confirmou em valores e datas, o dinheiro chegava com atraso, em quantias reduzidas, com justificativas que variavam. Imposto, taxa do banco, estava guardando para uma emergência. O banco tinha mudado as regras, ia regularizar no mês seguinte. O que seu Antônio mandava e o que Rafael recebia não eram a mesma coisa, e a diferença ficava com ela. Não era só controle emocional, era controle financeiro também. Uma mão dava os recursos para a família existir, a outra os filtrava, os administrava, os regulava de acordo com um critério que ninguém tinha aprovado além dela mesma, para garantir que todos dependessem, que todos precisassem, que todos voltassem à fonte. Era um sistema elegante, invisível, eficaz, e funcionava há muito mais tempo do que eu. Guardei aquela informação no caderno verde, na penúltima página, com números específicos, com datas, com a precisão de um contador que sabe que cada número importa. Naquela semana, o meu comportamento externo não mudou em absolutamente nada visível. Continuei servindo nos almoços de domingo. Continuei sorrindo nos momentos certos. Continuei sendo a nora obediente e previsível que Dona Amélia acreditava ter mapeado completamente, embalada e catalogada sem surpresa possível. Mas por dentro, era como se eu tivesse encontrado o mapa de um labirinto em que eu andava há 2 anos sem saber que havia saída, sem saber que as paredes tinham lógica, sem saber que o labirinto tinha sido construído com propósito por alguém que conhecia a planta. E então veio o domingo de março, e a frase na cozinha cheia, e o sorriso dela, e minha cabeça abaixada, e o entendido dito em voz calma, como se fosse rendição, quando na verdade era o oposto de rendição. E depois, quando todos foram embora e Rafael dormiu, eu me levantei às 2 da manhã e fui até a cozinha com o caderno verde e a caneta. Desta vez não estava anotando nada novo. Estava organizando tudo o que estava anotado. Estava construindo a ordem certa, a sequência certa, a forma certa de apresentar o que eu sabia para quem precisava saber.
Abri o caderno na primeira página e fui relendo tudo, devagar, com aquela clareza de madrugada que não tem distração possível. Cada data, cada frase, cada valor, cada nome de quem estava presente. Depois abri o computador e escrevi um e-mail para seu Antônio, com cuidado que não era frieza, era respeito, com precisão que não era agressividade, era responsabilidade, não acusando ninguém de nada além do que os números diziam por si mesmos, não dramatizando, não exagerando, não colocando emoção onde os fatos eram suficientes, apenas apresentando as informações que ele provavelmente não sabia que eu tinha, com as perguntas que ele, como marido, como pai, como patriarca responsável, teria o direito e talvez a obrigação de se fazer. Inclui as anotações do caderno, os valores específicos que ele havia me confirmado, as datas, os valores que Rafael havia recebido segundo os extratos bancários que consegui reunir, a diferença entre os dois ao longo de 2 anos de casamento. E então escrevi para Juliana. Não os números. Juliana não precisava dos números naquele momento. Para Juliana, escrevi sobre o padrão que eu tinha documentado com datas e nomes, as comparações com Camila, a reorganização do meu armário, a sabotagem silenciosa de cada decisão que eu tentava tomar dentro da minha própria casa. E a frase daquele domingo, com data, com contexto, com os nomes de cada pessoa que estava presente naquela cozinha quando ela foi dita. Juliana tinha me abraçado com aquele abraço rápido e sorriso cansado toda semana por 2 anos. E eu percebia, naqueles abraços, que o cansaço dela não era de domingos difíceis em geral. Era do mesmo peso específico que eu carregava. Era o peso de quem cresce dentro de um padrão e aprende, aos poucos, a andar curvado para não bater a cabeça no teto que não vai mudar. Mandei os 2 e-mails às 3h42 da manhã. Fechei o computador com um clique quieto. Voltei para a cama. Me deitei ao lado de Rafael, que dormia sem saber de nada, com a respiração regular de quem dorme sem conflito interno imediato. E, finalmente, pela primeira vez em muitos meses, eu também dormi de verdade, sem acordar, sem ficar olhando para o teto, sem o pensamento girando. O sono profundo e limpo de quem fez o que precisava ser feito e pode agora descansar com a consciência de quem não deve nada a ninguém. Acordei às 6h30 com a luz de manhã cedo entrando pela janela. Rafael ainda dormia. Fui até a cozinha fazer café com os movimentos lentos e deliberados de quem está acordando para um dia que sabe ser diferente, mas não sabe exatamente como. Ouvi o som do bule aquecendo, o aroma do café subindo pelo ar com aquela generosidade de todas as manhãs. Abri a janela da cozinha e o ar de março entrou frio e limpo. Olhei para as rosas brancas no jardim, ainda lá. Ainda perfeitas, ainda belas de um jeito que não negociava com nenhuma imperfeição. Às 7h42, ouvi o carro de seu Antônio parar na frente da casa. Não esperava que fosse tão cedo, mas não me surpreendeu de verdade, porque aquele homem levantava às 5 da manhã todos os dias há mais de 60 anos. E uma mensagem com aquelas informações não era o tipo de coisa que se espera até a hora certa para processar. Fui até a porta, abri antes que ele batesse. Seu Antônio estava de pé na entrada com o chapéu de palha na mão, aquele chapéu que ele usava para trabalhar no jardim da própria casa, o que me disse que tinha saído direto de casa, sem pensar em imagem nem em aparência, saiu porque precisava sair. O olhar dele era grave, mas não com a gravidade de quem está com raiva ou querendo acusar, com a gravidade de quem acabou de entender algo que precisava entender há muito tempo e que dói de um jeito específico, profundo e quieto. Precisamos conversar, ele disse. Entramos na sala. Rafael apareceu no corredor poucos minutos depois com o cabelo ainda bagunçado do travesseiro. Olhou para o pai com aquela expressão específica de quando você acorda para algo que ainda não entende, mas que sente que tem peso. E ficou parado na entrada, sem saber bem o que fazer com o corpo. Precisamos conversar, seu Antônio repetiu, desta vez olhando para o filho. Nos sentamos. Eu no sofá, seu Antônio na poltrona, Rafael no outro lado do sofá, ainda montando o quadro do que estava acontecendo, ainda na parte onde você está acordado, mas o cérebro ainda não chegou completamente ao dia. Seu Antônio falou com a economia de palavras de quem passou a noite inteira escolhendo quais palavras usar. Disse que tinha recebido um e-mail naquela madrugada, que tinha lido, relido, e que os números não fechavam de nenhuma forma que fizesse sentido honesto.
que há 2 anos ele enviava dinheiro todo mês para ajudar o filho no começo do casamento e que os valores que chegavam na conta do Rafael não correspondiam ao que ele transferia, que a diferença ao longo de 2 anos era um valor significativo e que todo esse dinheiro passava pela conta da mãe do Rafael antes de chegar ao destino. Rafael ficou branco. Não disse nada por um longo momento. Ficou olhando para o pai com aquela expressão de quando o chão some debaixo dos pés e você não decidiu ainda se vai conseguir ficar em pé ou vai cair. Uma expressão que misturava confusão e desconforto e o início doloroso de uma compreensão que ele claramente não queria ter. Mas o dinheiro, ele começou, e a voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Ela disse que havia taxas bancárias. Seu Antônio completou com calma, que o banco cobrava por transferências de terceiros, que estava guardando parte para uma emergência do casal, que o banco tinha mudado as regras em determinado mês, sempre uma razão diferente para cada mês diferente. O silêncio que veio depois era completamente diferente do silêncio da cozinha do dia anterior. Aquele silêncio tinha sido construído deliberadamente para me isolar, para me diminuir na frente de testemunhas. Este silêncio era o silêncio de um sistema que começava a desmoronar. O som específico de quando as peças deixam de se encaixar e o mecanismo para de funcionar com a suavidade de sempre. Foi então que a chave girou na fechadura da porta. Juliana entrou sem bater, com a chave que ainda tinha da casa do irmão, com a expressão de quem fez o percurso entre a própria casa e aqui no piloto automático, de quem não precisou pensar para saber que precisava vir. Ela me olhou quando entrou na sala, e eu vi naquele olhar 2 coisas ao mesmo tempo. O reconhecimento de quem vê a própria experiência refletida na experiência de outra pessoa e o alívio específico de quem carregou algo pesado sozinho por muito tempo e finalmente não precisa mais. Faz tempo que eu sei, Juliana disse para o pai, para o irmão, para o ar da sala. A voz era quieta, mas não era hesitante. Só não sabia se eu tinha o direito de falar antes de ser perguntada. Ficamos naquela sala por mais de 1 hora, os 4. Eu, seu Antônio, Juliana, Rafael, conversando com aquela qualidade específica de conversa que acontece quando não há mais nada a esconder e também não há mais energia para o esforço de fingir que não há nada a esconder. Rafael ouviu mais do que falou, porque às vezes a verdade precisa chegar de um ângulo específico para que os olhos finalmente se abram e permaneçam abertos. Para ele, o ângulo específico era o próprio pai dizendo em voz calma, sem drama e sem acusação excessiva, que a mulher com quem ele cresceu havia estado fazendo algo que não era justo, que havia dinheiro que não chegou a quem devia chegar, que havia um padrão que ele, seu Antônio, não sabia que existia até aquela madrugada, e que agora não poderia fingir que não sabia. Às 9h40 da manhã, ouvimos o carro de Dona Amélia parar na rua. Ela tinha ligado para o Rafael cedo, como fazia com frequência nas manhãs de segunda-feira, e ele tinha dito que estava em casa com o pai. Ela tinha dito que vinha tomar café com eles, já que estava na região. A chave girou na fechadura, a porta abriu. E Dona Amélia entrou na sala com um sorriso, aquele sorriso específico, o sorriso de quem acredita que sabe exatamente o que vai encontrar na cena à sua frente, o sorriso de quem dormiu bem na noite anterior porque ontem foi um dia de vitória, o sorriso que eu tinha visto na cozinha no dia anterior, aquele sorriso de bandeira fincada em território conquistado, que ela ainda não sabia que seria o último daquela versão porque o território havia mudado de mãos enquanto ela dormia. O sorriso congelou quando ela viu os rostos. Seu Antônio não estava com a expressão de visita de segunda-feira. Estava com a expressão de homem que passou a noite recalculando uma conta e chegou a um resultado que o envergonha e o entristece em igual medida. Juliana não estava olhando para o celular. Estava olhando para a mãe com os olhos cansados, de quem finalmente pousou um peso que carregou parado para parecer que não carregava. Rafael olhava para a mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não era raiva, era algo mais complicado e mais doloroso do que raiva. Era o olhar de quem está relendo uma história que achava que sabia de cor e descobrindo que havia parágrafos inteiros que nunca leu. E eu estava sentada no sofá com o caderno verde no colo e olhava para ela com aquela calma nova. A calma que não era da submissão, nem da resignação, que não era de quem abaixa a cabeça e diz entendido. Era a calma de quem chegou onde precisava chegar e não precisa de nada mais para provar nada. O que está acontecendo aqui? Ela disse. A voz não tinha o mel de sempre. Havia uma rachadura, fina como fio de cabelo, que eu nunca tinha ouvido nela antes. Seu Antônio se levantou.
Caminhou até ela com os passos pesados e calmos de sempre, com aquela voz quieta e grave que ele reservava para os momentos que importavam de verdade. Disse que tinham muito a conversar, que tinha coisas que ele precisava entender e que ia entender, e que preferia que ela ficasse sentada enquanto conversavam. Não gritou, não acusou com drama. Apresentou os números com a objetividade de homem que passou décadas administrando dinheiro e sabe que números não precisam de emoção para serem devastadores. Os valores que ele enviava, os valores que chegavam ao filho. A diferença que ao longo de 2 anos somava um número que ficou parado no ar da sala por um momento antes que alguém voltasse a respirar normalmente. Dona Amélia tentou. É claro que tentou, porque era o que ela sabia fazer e porque a alternativa era ficar quieta enquanto o sistema que construiu se desmontava peça por peça. Primeiro foi o banco. As taxas tinham mudado nos últimos anos, ela disse, com a voz ainda firme, ainda no controle, ainda construindo a narrativa em tempo real. Você sabe como esses bancos são. Seu Antônio disse que tinha ligado para o banco naquela manhã antes de sair de casa. Que o banco não cobrava nenhuma taxa daquele tipo em nenhuma das transferências dos últimos 2 anos. Que havia verificado cada uma. Então foi a emergência guardada. Que ela estava protegendo o casal, guardando para quando precisassem, porque jovens casais não pensam no futuro. Ela conhecia o filho, sabia que ele não economizava. Rafael disse com a voz baixa, mas sem hesitar, que em 2 anos nunca havia recebido de volta nenhum dinheiro guardado para emergência, que nenhuma emergência havia sido coberta por esse fundo, que o dinheiro simplesmente não existia na vida dele. E então ela tentou o choro. Eu conhecia aquele choro como conheço o próprio rosto. Tinha visto muitas vezes, em contextos diferentes, com propósitos diferentes, sempre com o mesmo mecanismo por baixo. Eram lágrimas rápidas e eficientes, olhos que arregalavam com expressão de incompreensão ferida, a postura de mulher injustiçada que foi mal interpretada por quem deveria conhecê-la melhor do que ninguém. Mas dessa vez, o choro bateu numa parede. Seu Antônio ficou olhando para a mulher de 40 anos de casamento com aquela expressão de quem reconhece algo que não quer reconhecer, mas que não tem mais como não reconhecer. E simplesmente esperou, sem crueldade, sem impaciência visível. Apenas esperou que o choro terminasse. Juliana falou então. A voz era suave, sem crueldade, com o cuidado de quem foi criada naquela casa e sabe que destruir não é o objetivo, mas com a firmeza de quem carregou algo por tempo demais e finalmente decidiu pousar. Ela disse que não era só sobre o dinheiro, que o dinheiro era a parte que tinha números e, portanto, era a parte que era mais fácil de mostrar, mas que havia outras partes. Era sobre o padrão que ela tinha observado a vida inteira dentro daquela família. Era sobre como a mãe dela tratava as pessoas que o Rafael amava. Era sobre a frase dita na cozinha no dia anterior, na frente de 13 pessoas, que Juliana ouviu com clareza absoluta do banco alto do balcão e que ficou dentro dela com o peso de coisa que não podia mais ficar não dita. Era sobre a Camila e as comparações regulares que chegavam como água pingando. Era sobre a cozinha de azulejo azul e branco que não era minha. Era sobre o Natal no banheiro com a voz baixa. Era sobre a chave do apartamento usada quando eu estava com febre sozinha em casa. Era sobre uma lista de coisas pequenas que sozinhas podiam sempre ser explicadas como cuidado, como boa intenção, como amor de mãe que às vezes exagera, mas que juntas formavam um quadro que Juliana descreveu com a voz de quem praticou essa fala dentro da própria cabeça por muito tempo antes de ter coragem de dizê-la em voz alta para quem precisava ouvir. Dona Amélia ouviu. Pela primeira vez em tudo que eu testemunhei naquela família, ao longo de 2 anos, ela ficou quieta enquanto ouvia. Sem interromper, sem redirecionar, sem usar nenhuma das ferramentas que eu aprendi a mapear no meu caderno verde. E quando Juliana terminou, houve um silêncio diferente de todos os outros que eu conhecia naquela casa. Não era grosso, nem quente, nem sufocante. Não era construído para isolar ninguém. Era claro como água, limpo como ar de manhã cedo. Era o silêncio de quando todas as peças finalmente estão no lugar que sempre deveriam estar, e ninguém precisa mais fingir que não as vê. Olhei para Dona Amélia. Ela estava de pé no centro da sala com o sorriso desaparecido, com os brincos de pérola que usava todo domingo, com o batom cor de vinho que combinava com a blusa, com todos os elementos externos de uma mulher que cuida da própria imagem com atenção de artesã.
tudo no lugar, tudo perfeito. Mas a imagem tinha rachado por baixo, onde nenhuma roupa e nenhum batom chegam, e as rachaduras eram visíveis para cada pessoa naquela sala. Não disse nada naquele momento. Não era meu turno de falar. E eu sabia disso com a precisão de quem passou semanas planejando. Eu tinha dito o que precisava dizer naquele caderno verde, com datas e números e nomes, para as pessoas que precisavam receber. O que acontecia agora era entre Dona Amélia e a própria família. Entre ela e o marido de 40 anos que estava olhando para ela com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Entre ela e a filha que tinha encontrado voz o suficiente para falar. Entre ela e o filho, que estava processando em silêncio uma reescrita de algo que acreditava conhecer. Mas quando ela finalmente me olhou, com aquela expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela antes, uma expressão que misturava raiva contida e vergonha real, e talvez pela primeira vez na presença dela, algo que se aproximava de reconhecimento, eu a olhei de volta, com calma, com firmeza, com a coluna ereta pela primeira vez em 2 anos, sem precisar me lembrar de erguer. E não precisei dizer absolutamente nada, porque o meu silêncio agora era outro silêncio completamente diferente do de ontem. O silêncio de ontem era de quem abaixa a cabeça. O silêncio de agora era de quem não precisa mais provar nada para ninguém, nem para ela, nem para os outros, nem para si mesma. Rafael se levantou do sofá. Caminhou até mim com os passos de alguém que finalmente decidiu o que vai fazer. Se sentou ao meu lado, pegou a minha mão. Era tarde. Era verdade que era tarde. Havia domingos que deveriam ter sido diferentes. Há conversas que deveriam ter acontecido antes. Há vezes em que ele deveria ter se levantado do sofá 2 anos antes. Era tarde, mas não era 0. E não era 0 importava. Seu Antônio disse à mulher, com aquela voz calma e grave, que não precisava de volume para ter peso, que precisavam ir para casa, que tinham muito a conversar, que havia coisas que precisavam ser acertadas, tanto do dinheiro quanto de outras coisas, e que ele preferia que essa conversa acontecesse em casa deles, com privacidade, sem plateia. Dona Amélia saiu da sala. Ouvi os passos dela pela última vez com um estado interno completamente diferente de todas as outras vezes que eu os tinha ouvido, porque aqueles passos agora não eram os passos de quem manda aqui. Eram os passos de quem acabou de descobrir que o reino que construiu com tanto cuidado tinha fundação de areia e que a maré chegou. A porta fechou. E por um momento ficamos em silêncio, Juliana, Rafael e eu, com o sol da manhã de março entrando pela janela e aquele cheiro de café que eu tinha feito lá no começo ainda flutuando pelo ar, como se o dia fosse normal, como se todo dia começasse assim. Juliana me olhou e pela primeira vez desde que a conhecia, sorriu de verdade. Não o sorriso cansado de todo domingo, um sorriso diferente. O sorriso de quem está aliviada de um peso que carregou tempo demais. Semanas são uma medida estranha depois de momentos como aquele. Às vezes parecem longas, cheias de desdobramentos e conversas e coisas que precisam ser ditas e respondidas. Às vezes você olha para trás 3 meses depois e não entende completamente como chegou onde chegou com tanta rapidez. 2 meses depois daquela manhã, eu estava sentada no quintal da minha nova casa, com as mãos na terra. Não a casa alugada onde morávamos, uma nova, menor, mais simples, mais longe do centro, com uma cozinha de janela grande que dava para um quintal com cheiro de terra úmida e erva boa crescendo do lado da cerca. E um canteiro pequeno, onde eu estava plantando tomatinho cereja, que era uma coisa que eu tinha querido fazer há muito tempo e que tinha parado de querer, porque querer coisas novas criava fricções que eu não queria enfrentar. Agora, estava plantando tomatinho cereja com as mãos sujas de terra e nenhuma desculpa para não fazê-lo. Rafael estava dentro da casa lavando a louça do almoço, com a voz baixa do rádio fazendo companhia. A relação tinha sobrevivido. Não da forma que era antes do domingo de março, porque nada poderia voltar a ser exatamente o que era antes, e eu não tenho certeza de que eu quereria mesmo que pudesse. Tinha sobrevivido de uma forma mais honesta, mais real, com conversas que nós dois tínhamos evitado por muito tempo e que agora fazíamos com a desconfortabilidade necessária de quem está aprendendo uma língua nova depois de anos, usando apenas gesto. Ele tinha pedido desculpas, não uma vez como ponto final. Várias vezes, em momentos diferentes, com aquela dificuldade específica de quem sabe que desculpa não desfaz o que aconteceu, mas precisa ser dita do mesmo jeito, porque o silêncio sobre o assunto seria pior do que a imperfeição da palavra. Eu tinha aceitado. Não como absolvição completa,
como ponto de partida para construir algo diferente, algo que precisávamos descobrir juntos se existia ou não. Dona Amélia e seu Antônio haviam se mudado para a cidade onde morava a filha mais velha, a 3 horas de distância. Não foi separação com drama de novela. Foi mais como um rearranjo, um reposicionamento de peças num tabuleiro que havia mudado de configuração. Seu Antônio havia acertado as contas financeiras tanto quanto era possível acertar contas de 2 anos. E Dona Amélia havia se afastado com aquela dignidade específica de quem mantém a postura, mesmo quando sabe que o terreno desapareceu debaixo dos pés, porque a postura é a última coisa que ela saberia largar. Não sentia raiva dela. Isso ainda me surpreendia quando pensava a respeito, como uma coisa que você examina e examina, esperando que seja diferente do que é, e continua sendo igual. Deveria sentir raiva, talvez. Havia razão suficiente. Mas o que eu sentia era mais parecido com aquela tristeza quieta que vem de entender alguém que você preferia não entender, de ver com clareza a construção interior de uma pessoa e reconhecer que ela foi construída com materiais ruins muito antes de você existir na vida dela. Dona Amélia era uma mulher que havia construído a identidade inteira em torno do controle, que havia aprendido em algum momento da própria vida, provavelmente muito antes de mim, provavelmente na infância, ou no começo do casamento, ou em algum momento de medo que nunca foi resolvido, que o poder era a única forma de segurança que ela conhecia, que o amor dependia de hierarquia para existir, que cuidar significava controlar. Não era desculpa para o que foi feito, não mudava nada do que aconteceu, mas eu não podia ficar com raiva de alguém para sempre sem me machucar também no processo. E eu tinha decidido, com a mesma clareza de madrugada com que havia decidido tudo o mais, que não ia mais me machucar por aquilo. Juliana ligava toda semana. Às vezes, só para conversar sobre coisas ordinárias, às vezes para perguntar sobre os tomatinhos, às vezes para me contar que ela própria estava aprendendo a colocar limites em outras áreas da vida que ela tinha deixado abertas por tempo demais. Aquela aliança inesperada que começou num e-mail de madrugada virou uma amizade de verdade, do tipo que cresce em solo difícil e fica mais forte por causa disso. Cláudia, minha amiga do café onde conheci o Rafael, veio me visitar no primeiro fim de semana, depois que nos instalamos na nova casa. Ficou andando pelos cômodos com aquele jeito dela de notar tudo sem parecer que está notando tudo. Parou na cozinha, olhou para os azulejos, para os potes de tempero no peitoril ao lado das plantas, para o quadro que eu tinha pendurado na parede, o mesmo quadro que estava na parede da casa anterior antes de ser substituído sem que eu pedisse substituição. Esses azulejos foram você que escolheu, ela disse. Não era pergunta, era verificação. Eu escolhi, eu disse. Ela sorriu do jeito que sorriu naquela noite anos atrás, quando eu disse que Dona Amélia era adorável. Mas desta vez era um sorriso diferente. Desta vez era o sorriso de quem está vendo a amiga no lugar certo, no espaço certo, sendo quem ela sempre foi, mas que tinha ficado dobrada para caber em espaço pequeno demais por muito tempo. Me sentei no banco da cozinha com uma xícara de café na mão e fiquei olhando pela janela para o quintal, para os tomatinhos ainda pequenos emergindo da terra com aquela teimosa determinação das coisas que crescem, mesmo quando ninguém garante que vai dar certo, para um quintal que era meu de um jeito que nenhum espaço tinha sido meu em muito tempo. Pensei naquela tarde em tudo que teria sido diferente se eu tivesse agido antes, se tivesse nomeado mais cedo o que estava vendo, se tivesse aberto o caderno verde no segundo mês, em vez de no 25º, e me permiti ficar nessa conta por um momento, somando o custo emocional, os anos, as versões de mim que foram ficando dobradas no processo de tentar caber num espaço que sempre foi pequeno demais. Mas então parei, porque essa conta não serve nenhum propósito que não seja me manter presa num passado que não posso mudar. E eu tinha prometido a mim mesma, naquela madrugada de março com a caneta na mão e o caderno aberto, que não ia me prender no passado quando pudesse estar presente. O que aprendi não tem atalho. O que eu sou hoje não existe sem o caminho inteiro que percorri, com cada domingo difícil e cada guardanapo dobrado em triângulo e cada engolida e cada vez que respirei raso para não chamar atenção. A clareza que tenho agora sobre quem eu sou, sobre o que aceito e o que não aceito, sobre onde minha voz está e quando usá-la, sobre como o amor de verdade se parece quando está presente e como ele cheira quando está faltando, essa clareza foi construída nesses 2 anos com o mesmo rigor
e a mesma dor com que qualquer coisa valiosa precisa ser construída. Não foi em vão, foi em preparação. Naquele sábado de tarde, enquanto Cláudia tomava o café e o quintal ficava dourado com o sol de fim de tarde, fui até a prateleira da cozinha e peguei o caderno verde. Abri na última página que havia sido escrita. Nos números, nas datas, no registro preciso e cuidadoso de tudo o que havia acontecido ao longo de 2 anos. Fiquei olhando por um momento. Depois virei para a página seguinte, a página em branco depois de tudo. Peguei a caneta e escrevi apenas uma linha. Começou aqui. Fechei o caderno, coloquei de volta na prateleira e fui regar os tomatinhos. Eu sei que você que está assistindo isso pode estar passando por algo parecido com o que eu passei. Posso sentir isso nas mensagens que recebo, nas histórias que chegam até mim depois que compartilho as minhas. Nas palavras de quem diz, eu pensei que era só eu. Nas histórias de quem hesita muito antes de começar a escrever, porque ainda não sabe se tem o direito de chamar pelo nome o que está vivendo. Não é só você. Nunca foi. Se você está naquele lugar onde eu estava, naquele lugar onde você abaixa a cabeça e diz entendido porque parece mais fácil do que o conflito que vem depois, quero te dizer algumas coisas com a honestidade de quem esteve exatamente ali e sabe o que esse lugar cheira. Você não está louca, você não está exagerando, você não está sendo sensível demais, nem difícil demais, nem fraca demais. Você está notando um padrão real que existe e que tem nome e que não some sozinho com o tempo. O tempo, sem ação, só alonga o padrão. Se você está esperando que as coisas mudem por si mesmas, que a pessoa vai um dia entender, que o amor vai suavizar o que o hábito endureceu, eu te digo com o carinho de quem esperou e viu o que a espera produz. O padrão não muda porque você espera. Ele muda porque algo muda. E a única coisa que está ao alcance da sua mão mudar é você. Se você sente que perdeu partes de si mesma, que não sabe mais como recuperar, que a versão que você era antes deste relacionamento ou desta dinâmica ficou para trás em algum lugar que você não consegue mais localizar, eu te digo que essas partes não foram destruídas, foram pressionadas para dentro por tempo suficiente para parecer que sumiram, para ficar invisíveis, mesmo para você mesma, mas elas estão lá. Eu encontrei as minhas num caderno verde às 2 da manhã, com uma caneta na mão e a decisão de parar de fingir que não via o que via. Você vai encontrar as suas de uma forma que é completamente sua, num momento que vai reconhecer quando chegar. Se você acha que é tarde demais, que você já cedeu demais, que a situação foi longe demais para ainda ser possível mudar alguma coisa, eu te digo isso com certeza que não é performance. Não é tarde. Nunca é tarde enquanto você ainda está acordada às 2 da manhã com clareza suficiente para ver o que precisa ver. A clareza é o começo, não o fim. O começo. Se você sente que não vai ser acreditada, que as provas não são suficientes, que a pessoa em questão é tão boa em parecer razoável e bem intencionada, que ninguém vai ver o que você vê, eu te digo que o caderno existe, que as datas importam, que os detalhes específicos importam, que há uma diferença enorme entre a emoção de quem diz "ela me faz sentir mal" e a documentação de quem diz no dia tal, na frente de tais pessoas, foi dita tal coisa com tal consequência. Uma pode ser descartada como sensibilidade, a outra não pode. O amor que exige que você desapareça não é amor, é ocupação. E território ocupado pode ser retomado, não com raiva, não com guerra, não com o objetivo de destruir o que estava lá antes, mas com clareza, com documentação, com a decisão quieta de 2 da manhã de que essa versão de você, que engole e sorri e respira raso, não é a última versão disponível. Você tem o direito de existir plenamente dentro da sua própria vida, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio casamento, de escolher os azulejos da sua cozinha, de passar o Natal com quem você quer, de receber as visitas no momento que escolher, com a chave que você decide dar a quem decide dar. Isso não é demanda excessiva, nem egoísmo, nem falta de amor. É o piso. É o mínimo que qualquer relacionamento saudável precisa ter para ser chamado de saudável. E esse mínimo você merece. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.